Eu venho falando aqui sobre Tiago, capítulo 1, comecei no verso 19, que diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo ser humano, pois seja pronto para ouvir, muito tempo antes de qualquer coisa, ouça. Tardio para falar, não tenha pressa em opinar nada, reflita. E tardio, mais ainda, para se irar. Porque se você tem incapacidade de ouvir, incapacidade de, em ouvindo, processar para falar, ao contrário, salta igual um garanhão nervoso para dar sua opinião, frequentemente translocada. E se você não é tardio para se irar, ao contrário, fica zangado com qualquer coisa, você se vicia no amortecimento, na morte, na dessensibilização das suas principais funções cognitivas, as mais explícitas, que é ouvir, que é pensar, refletir para falar, e que é controlar os sentimentos e as emoções, para que não sejamos traídos pelas emoções e pelos sentimentos, falando, portanto, idiotices, e não tendo ouvido nada, venhamos a cometer as maiores injustiças na vida e semear ódios e raivas e transformar a existência num acontecimento cheio de minas, perigoso, podendo haver explosão em qualquer lugar. E se você percebe isso, começa então a viver sem espontaneidade, pisando em ovos. E é muito difícil evitar a semeadura de minas explosivas. Aqui e acolá alguém pisa e é amputado. São famílias que se arrebentam todas, relações que não dão certo. E mais do que isso, aquela concessão pessoal a achar que se tem direito à ira. Saiba, diz aqui Tiago, irmão de Jesus, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quiser que Deus seja o julgador, o interventor, não pratique a sua ira, nem a sua justiça com as próprias mãos. Entregue. Silencie. Ore. Não dê ideia a Deus. Não peça nada. Só diga: Senhor Deus, tu o sabes. Portanto, dispondo-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, porque se você é do tipo que não ouve, que fala irrefletidamente e que se ira com facilidade, você se torna um container de acumulação de impureza, de pensamento ruim, lascivo, perverso, acumulado de maldade, de atitude arrogante, de competição, de espírito de disputa, de porfia, de facção. Antes, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que eu falei sobre isso, que Pedro chama de divino sêmen, divina semente plantada em nós. Paulo diz que é por esse divino sêmen, essa divina semente, divina palavra implantada, é um implante, é um enxerto no nosso ser, brota a nova criação, a nova criatura, a nova mente, a nova atitude, a nova humanidade no indivíduo e em qualquer que seja a coletividade assim transformada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E eu falei sobre isso. Falei como para Jesus, a única coisa que importa é se você pratica a palavra. E praticar a palavra não é praticar o credo niceno, nem o credo reformado,
nenhuma outra expressão de credo, de dogma, de catequese, não é decorar doutrinas. Isso tudo é coisa da religião, do cristianismo, do protestantismo, do pentecostalismo e de qualquer grupo religioso que tem essas confissões de formatação. São os guias, os manuais do Android crente. A maioria vive apenas quando vive disso. Isso era antigamente, hoje em dia nem mais isso existe. E Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes do Evangelho. A palavra não é a Bíblia. Ele nem está pensando em Bíblia, nem Bíblia existia. Tinha lá a Torá, o Velho Testamento, os livros todos em rolo, mas não está pensando nisso. Ele está pensando no que Jesus ensinou no Evangelho. Essa é a palavra viva a ser anunciada a todos os homens. Foi o que Jesus fez, mandou os apóstolos e discípulos fazerem. Portanto, não tem nada a ver com Bíblia, Moisés, Juízes, Josué. Não, é a mensagem de Jesus. A mensagem do Sermão da Montanha, a mensagem da graça, a mensagem do perdão, a mensagem da não ansiedade, a mensagem do não julgamento, a mensagem da compaixão e da misericórdia, a mensagem da justiça superior e celestial que transcende os códigos comportamentais e morais circunstanciais da religião ou de qualquer outro código social. A palavra, portanto, não tem nada a ver com essa conjunção mandamentosa, opressiva, de constituição humana, tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Isto é a palavra, o resto é só discurso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu já tive até hoje na minha vida, nesses quase 53 anos de pregação, milhões e milhões de pessoas que me ouviram no Brasil, na América Latina, na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo inteiro, na antiga União Soviética, no leste europeu, em todo lugar. Ouvintes. Alguns ficam entusiasmados com a forma, com a eloquência, com a fluência, com a construção, com o vernáculo, com a verbosidade, com a capacidade de expressar pensamentos, com a clareza, aí ficam entusiasmados, mas nada lhes entra no coração. Nada planta raízes no ser deles. É só que uma espécie de cafuné intelectual que eles sentem. Ou se tornam pessoas que respondem de maneira agradada a uma estética de comunicação que não passa disso. E eu sei, e nunca me impressionei com nada disso, sempre tomei esses aplausos humanos que já foram unânimes no Brasil e no planeta todo por 3 décadas. Eu era uma unanimidade, não me impressionei jamais com isso. Eu sempre soube que na hora de uma necessidade eu ficaria quase só ou praticamente só, porque tudo isso é fugidio, é pueril, é vento, é fumaça, é miragem, é tolice. E quem não viveu para aprender que o é, se tiver um pouco mais de longevidade e for minimamente sensato, se não for um idiota total, vai compreender exatamente o que eu estou dizendo aqui, como é estupidez tentar tirar a sua validação de qualquer que seja o aplauso estético à sua comunicação. O objetivo de quem ensina não é agradar, é implantar. O objetivo de quem ensina, viu, Clarinho? Eu vou repetir, o objetivo de quem ensina não é agradar, é implantar
a palavra do Evangelho, é implantar, é semear o divino sêmen, como diz Pedro, no coração, para que a gente fique grávidos de Deus, como Paulo diz aos Gálatas, grávidos de Cristo Jesus, que vai crescendo e se desenvolvendo em nós, até que a gente se torne maduro em Cristo. A gente expresse a perfeita varonilidade daquele indivíduo que foi ficando, seja ele homem, seja ele mulher, foram ficando a cara de Deus em Cristo Jesus. Ganharam a mente de Cristo, desenvolveram as emoções, os sentimentos, a lógica, vão crescendo na inteligência de Jesus, na sabedoria de Jesus, nas posturas de Jesus, nos atos de Jesus, no poder de Jesus. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação e a sua também. Tornai-vos, pois, praticantes do Evangelho, e não somente ouvintes, porque isso é auto-engano da maior parte dos crentes. Eles decoram coisas e acham que isso faz com que eles tenham algum vínculo com Deus, não tendo vínculo nenhum whatsoever. Nada a ver com Deus. Só são ouvintes, repetidores, papagaios, corvos americanos que têm uma capacidade, inclusive, de falar muito melhor do que a do nosso papagaio ou das nossas araras. Imitam, inclusive, o tom da voz de quem fala com eles, de tão extraordinário que seja. Mas não passa disso. É só um decoreba fraseológico. Não passa disso. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra, eu não deixo de lhe ouvir, pastor. Eu estou ouvindo isso há 53 anos. Aonde eu vou, em qualquer lugar do planeta, eu encontro pessoas dizendo: eu não deixo de lhe ouvir. Eu entro num táxi, num Uber, o cara olha para trás: meu Deus, é o senhor que está aqui? Não acredito, vamos fazer uma selfie? Faz lá da frente mesmo e depois diz: eu não deixo de lhe ouvir. E eu deixo ele sair ali, lembrando, aí eu vou vendo. São tantas centenas e milhares de casos idênticos. Raramente eu encontro alguém que, ouvindo, guarda. E em guardando, faz isso todo dia. E aprende para si e para transferir como exemplo e comportamento e postura e atitude para outros. Porque a grande maioria, no máximo, se contenta em dizer que ouve. São poucos os que se tornam praticantes. E os que só ouvem, mas não se tornam praticantes, assemelham-se a um ser humano que contempla o seu rosto natural no espelho. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu estou sem espelho aqui, mas nem tanto. Aqui, por exemplo, se eu olhar para cá, atrás dessa câmera tem um preview ali de imagem. Olha eu ali, ó. Cabelo, o vento vai batendo aqui desses ventiladores que refrescam o estúdio aberto, que aqui não dá para ter ar-condicionado. Aí meu cabelo é fino e está cansado de velho, aí ele vai ficando assim, ó, né? Tem gente que já até me perguntou se é uma estratégia para o cabelo ficar esvoaçante. Eu digo: cara, me respeita. É só para eu não sentir calor. E hoje, graças a Deus, nem quente está. Choveu tanto, esses dias tem chovido tanto. E Brasília não quer saber, se cair uma água boa, a temperatura cai. Hoje, por exemplo, está um dia agradável. Eu botei aqui um casaquinho porque estava chovendo, choveu muito. Hoje não é nem tanto por causa do calor. Mas o set já está arrumado assim, ligou ali, as coisas, liga tudo, inclusive o vento, e ele só torna mais agradável. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa do espelho, o rosto no espelho. Quer ver um bem de perto? É esse aqui, ó. O rosto nesse espelho.
Aí eu vou até olhar ali para o lado, que aí eu vejo o meu perfil. Ó. Rosto no espelho, é só isso. Você fica me ouvindo aqui, é como quem fica olhando para um espelho. Aí começa a se enxergar em alguma coisa. E meu Deus, cara, meu nariz está muito grande porque eu tenho mentido muito. Aí começa, né? Ih, minha orelha está ficando pequenininha porque eu não ouço nada, não uso ela mesmo. Né? Meu Deus, a minha língua está aqui fora, aquela linguana. Parece a propaganda de um carro aí na televisão, que o cachorro bota a língua e vem lá atrás. É a tua. Aí você vai ouvindo tudo que eu vou dizendo e vai se enxergando no espelho do reflexo da palavra que mostra o seu rosto. E mais, Hebreus diz no capítulo 4 que essa palavra do Evangelho é viva e eficaz, é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para tornar patente os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que se oculte diante delas, antes, pelo contrário, pela palavra de Deus, todas as coisas se tornam patentes e reveladas ante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ela também tem esse poder de virar a minha cara para o poder absoluto de Deus. Essa é uma expressão que o escritor de Hebreus usou, tirando-a das arenas romanas de gladiadores, quando quem vencia pegava o vencido, se não estivesse morto, se ainda estivesse vivo, e puxando-o pelo cabelo e pela barba, virava o rosto dele. A palavra patenteava, expunha a cara dele para o auditório, para a arquibancada e para a cabine do imperador, para o camarote imperial, para ver qual seria o juízo. Seria deixa viver ou mata. E o escritor de Hebreus diz que a palavra do Evangelho tem esse poder de virar a cara da gente para Deus. Ou, como diz Tiago, botar a gente se enxergando no espelho. Mas ela não pode causar obrigações maiores do que isso. Se você ouve, inevitavelmente, se estiver entrando alguma coisa pelo seu ouvido, pelas suas percepções mínimas, ainda desentupidas, você vai enxergar algum contorno seu no espelho. Alguma coisa sua vai ser patenteada diante de você mesmo, e você sabe que diante de Deus. Todavia, pode ficar só aí. E é o que Tiago diz. Porque tem gente que apenas contempla a face. Quando está aqui, eu estou pregando, você está se enxergando no espelho da palavra. Você diz, ih, meu Deus, ai rapaz, eu faço isso. Pô, quanta coisa adoecida tem em mim, eu até quero me curar. Ou então você é patenteado quando o poder de Deus é forte pela palavra e te ergue para os céus e bota a tua cara para a luz, e você até diz, não, eu não vou mais fugir disso. Mas a maioria é completamente esquecediço. Então, Tiago prossegue e diz, se a pessoa não for praticante da palavra, se for apenas ouvinte e não praticante, assemelha-se ao ser humano que contempla no espelho o seu rosto. Pois a si mesmo se contempla, se enxerga, mas logo se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência descrita no espelho da palavra ou no patenteamento da face exposta à presença de Deus.
logo se retira, porque é incômodo se enxergar, é incômodo olhar para dentro, é incômodo admitir a multidão de necessidade de tratamentos que eu careço, a multidão não de plásticas, mas de regenerações interiores que eu preciso. Tem gente que ouve e diz, não, eu cumpri a minha obrigação, eu ouvi. Aí sai e esquece. E se você encontra com elas, elas estão vivendo a antivida do Evangelho. Mas se você perguntar a elas sobre o Evangelho, elas têm um monte de coisas para dizer de qual, como 98% dos crentes que eu conheço. Os que decoram, só decoram, mas muito pouca gente leva para dentro dos intestinos da alma e do coração. E se esquecem, e vivem se enganando a si próprios, esquecendo-se de quem são, na verdade, diante do diagnóstico do Evangelho, do diagnóstico do Espírito Santo, da revelação da nossa interioridade. Mas aquele, diz o verso 25, que considera atentamente na lei perfeita, que não é a lei de Moisés, a lei de Moisés é uma lei de pedras, como diz Paulo em 2 Coríntios 3. Leia aí, 2 Coríntios 3, para você não pensar que isso é opinião do Caio, não. Você pode até ficar com raiva de mim, mas indiretamente você vai ficar com raiva de Jesus, com raiva de Paulo, com raiva de Pedro, porque eu só faço transferir o Evangelho para a linguagem compreensível do nosso tempo e da nossa hora. E é Paulo que diz, em 2 Coríntios 3, que o ministério de Moisés é o ministério da morte e das tábuas de pedra. Já o ministério do Evangelho em Cristo é o ministério do coração que deixou de ser de pedra e se transformou num coração de carne. Como disse o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, aqui, coração de carne. E mais do que isso, é o ministério da vida, da graça, da paz, da ressurreição, da não culpa pela pacificação realizada em Cristo Jesus e consumada para sempre. Isto é a lei da vida, a lei perfeita, a lei do amor, a lei que não é feita de 300 códigos de Hammurabi, nem de uma quantidade brutal de mandamentos de Moisés, muitos dos quais são parecidíssimos com os elementos litúrgicos dos cultos dos movimentos Yorubá. Eu, toda vez que estou indagado por algum pai de santo do candomblé ou da umbanda ou de algum lugar sobre sacrifícios, eu dou para eles o livro de Levítico para lerem. Quem me pergunta o que o senhor acha dos sacrifícios que a gente faz, eu dou Levítico. Depois que eles leem, a maioria deles diz, meu Deus, tem aí 80%, 90% de ritos do Velho Testamento, de Moisés, que são idênticos aos que a gente pratica nos nossos cultos. Às vezes mudam-se alguns animais ou alguns rituais, mas aparentemente o propósito ritualístico é o mesmo, para as mesmas finalidades. É isso mesmo? Isso está na vigência? Eu digo, não, isso esteve na vigência. Quem está praticando isso ainda pratica coisas do passado. Ainda são memórias antigas. E você não tem nenhuma responsabilidade de reformá-las. Agora eu quero que você leia um outro texto, de um outro tempo, de uma outra era, de uma outra aliança. Aí dou para eles lerem a Epístola aos Hebreus, todinha, que vai dizendo que todos aqueles sacrifícios passaram, que eram tipologia, eram simbologia, eram arquetipia,
eram materializações com funções simbólico-sensoriais para os seus praticantes, mas que em Cristo Jesus tudo acabou, tudo foi cancelado, tudo foi rasgado, tudo foi transformado num único sacrifício de uma vez para sempre, com validade eterna e perene. E que todas as demais coisas estão satisfeitas e cobertas e realizadas e completadas pela lei perfeita, que é a lei do amor, é a lei da graça, é a lei da solidariedade, é a lei da compaixão, é a lei da absorção de todas as dores, pecados, angústias, transgressões e fracassos humanos, individuais e coletivos, todas as coisas que para Jesus convergiram de uma única vez na cruz. E a maioria deles entende sozinho, eu não preciso nem explicar. Da segunda vez ou terceira, o cara vem e diz: meu Deus, tá tudo claro, e agora o que eu faço? Eu digo: também você decide. Teve um tempo que Paulo cumpria tudo isso aí, do Levítico, do Êxodo, do Deuteronômio, mandamentos que aparecem no Velho Testamento, com todo zelo, até que ele encontrou a luz do Evangelho e nunca mais precisou de nada disso. Ele é que disse que Jesus rasgou inteiramente todo esse escrito de obrigações, de dívidas e de comportamentos que eram todos pesados, minuciosos, eram obrigações que precisavam ser entregues. Do contrário, não havia a reciprocidade da graça, tinha que ser barganha para agradar, para atender, para proteger. Em Cristo Jesus está tudo resolvido. E a maioria toma suas próprias decisões. Isso não tem nada a ver com procurar uma igreja, tem a ver com a mudança aqui dentro da consciência, no coração, no entendimento. Isso se manifesta pelas orações, pela nova espiritualidade que vai se desenvolvendo nessas pessoas, pelo novo olhar, pelas novas compreensões. Algumas delas nem saem dos seus ambientes, começam lá mesmo a se tornarem vocalizadores de um novo entendimento e pacificadores de uma nova e definitiva paz, que vem de Cristo e excede a todo entendimento. Pois bem, aquele que considera atentamente e vive e pratica a palavra do Evangelho, chamado de lei perfeita, ou de lei da liberdade, não é lei da escravidão, é lei da liberdade. De tudo quanto foi escravidão da lei de Moisés e escravidão dos nossos pecados intrínsecos, a consciência do Evangelho liberta a gente da culpa. E a libertação da culpa tira a gente o medo do juízo, tira de nós o medo do juízo. E com o exorcismo do medo do juízo no nosso coração, chega a paz. E com essa paz, uma postura de pacificação. E por essa pacificação vem um novo caminhar, onde você nem pensa mais em culpa, nem em pecado, nem em transgressão, nem nada disso. Você só pensa em amar, em ser generoso, em ser acolhedor, em ser solidário, em ser bondoso, em ser justo, em ser despreconceitualizado, em limpar a mente dos julgamentos variados, dos julgamentos morais, religiosos, étnicos ou estéticos ou de qualquer natureza, para você conseguir enxergar gente, somente gente, não impressões e aparências de pessoas. É isso que acontece quando você troca a lei da morte de Moisés pela lei da liberdade, pela lei da vida, pelo Evangelho, que diz que aquele que ama cumpre toda a lei. E tem mais. Você também fica liberto dessa angústia de descobrir em que frequência você tem que vibrar,
Qual é o magnetismo que você tem que liberar? As magias de frequência magnética, mental e tudo mais que você tem que praticar com essas feitiçarias de natureza coach, vibracional, que tentam pegar a mecânica quântica tão séria da física e transformá-la numa esoteridade inconsequente, irresponsável e não científica. Por que eu estou batendo nisso? É porque não precisa nada disso. Quem ama, alinha. O amor em si já é o alinhamento de mente, alma, corpo, dimensão mais profunda, ego mais profundo. Chama a persona para se submeter à pessoa. O amor faz você vibrar tudo na vibração certa. Faz você se alinhar com todo o espírito da vida. Basta amar. É isso que esses coaches não querem te ensinar, eles querem te dar um manual para você ficar ocupado e no final continuar a mesma porcaria de ser humano. Quando na realidade o que Jesus entrega é tudo. Quem ama se alinha, quem perdoa se alinha, quem não julga se harmoniza, quem ora pelos outros se torna bem-aventurado. Quem olha com gratidão para a vida santifica todas as coisas em si mesmo. É tudo tão mais simples, tem tudo a ver com a prática do Evangelho e do amor. Quem pratica o Evangelho encontra alinhamento com Deus, consigo mesmo, com a natureza, com o próximo, com tudo. E o que dele emana é o melhor possível. E não tem força do mal que dele se aproxime. Ele vai levando um campo de força do amor de Deus aonde chega e aonde vai. Ele fica inabalável, ela fica inabalável em Cristo Jesus. Deu para entender, se entendeu, comunique, compartilhe com outras pessoas e com outros amigos. E se você considera atentamente na lei perfeita, que é também chamada de lei da liberdade em Cristo, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente como um crente absolutamente hipócrita e distante, mas antes um operoso praticante, alegre e feliz do Evangelho de Cristo, fazendo isso como privilégio, esse será bem-aventurado. É aqui que resiste o que Deus chama de sucesso. Esse será bem-aventurado em tudo que realizar, em tudo que é, em tudo que pensar, em tudo que expressar, em tudo que vibrar, em tudo que comunicar, em tudo que construir. Esse será próspero, bem-aventurado em todo o seu ser e em toda a frutuosidade do seu ser. Essa é a palavra do Evangelho que eu deixo com você no dia de hoje, em nome de Jesus. Quero, antes de que a gente conclua, dizer algumas coisas para você. Primeiro, você está vendo passar aí, se não está, é para ver, passar um Pix de um CPF, está ali escrito Caio e Adriana, é para o pessoal que pediu para eu botar há mais de um ano atrás, gente que dizia, mas escuta, a gente não tem chance de participar da sua vida nem um pouquinho? Tem. E eu tenho posto. E gente, muita gente querida, não são nem tantos em número, mas são pessoas fiéis. Como eu leio o nome delas aqui, dá para ver que não são tantos, mas são fiéis. E nesse ano, eu tenho dito, no final desse ano, de dezembro, pela primeira vez, eu estou dizendo, olha, se você quiser ajudar, eu estou recebendo com muita gratidão a ajuda pessoal, porque nós que moramos, só eu e a Adriana, e mais duas pessoas aqui conosco, estamos recebendo 22 pessoas, todos os filhos, noras, netos, namorada de filho, amigos, enfim, todo mundo. Se você tem 6 filhos e 6 netos, imagina os
os que casaram com eles e mais outros a eles vinculados. Eu sei que, começando agora no dia 18, depois 20, 21, nós vamos receber a família toda. E o privilégio também de receber a mãe dos meus primeiros filhos, dos filhos Davi, Lucas e Juliana, a Aldinha, com o esposo dela, o Décio, e vem passar o Natal aqui com todos nós juntos, todos os filhos, dos dois lados da família, do meu lado com a Aldinha e do lado da Adriana, que se tornaram também filhos meus, e os agregados a todos eles. Então, se você quiser participar, você é extremamente bem-vindo, porque todo dia a Adriana diz: ora, ora, meu amor, ora, ora, eu sei do seu borogodó com Jesus, fala, e eu sempre digo: fica tranquilo, porque o borogodó é dele comigo. É ele que nunca deixou faltar nada nesses 52 anos. A gente nunca sabe de onde vem, mas sempre vem, e depois a gente sempre diz obrigado, Senhor, porque foi dele, em última instância, que o socorro veio. Dele, que é o nosso refúgio e fortaleza. Então tá aí o Pix. Tem um segundo Pix, que é de um CNPJ, é da Vem VTV. Isso é para nos ajudar a pagar o 13º dos funcionários. Recebi um vaticínio aqui de que esta câmera e aquela outra ali estão chegando ao final. Então, a ajuda que você manda e que cai aí nas contas controladas pela empresa que o Edivaldo, meu querido, faz gestão delas, que é a Elde, que é a Prologos, e é com esse recurso que você manda para o meu ministério, que me ajuda a pagar salários e pessoas comprometidas aqui comigo, mas também ajuda na aquisição de equipamentos. E eles estão agora, por exemplo, esse aqui deve estar mais quente do que uma chapa. Eles vão precisando de troca. E eu sei disso porque eu estou trabalhando com televisão desde 18 para 19 anos de idade. Eu comecei a ter os meus estúdios pessoais muito novinho e sei que de vez em quando você tem que trocar tudo. Então, se você quiser ajudar, eu agradeço de todo o coração. Se quiser saber outras alternativas, escreva caifab.com.br e enter. Aí você cai no blog, lá em cima está escrito contribuições, clique, entre. Aí tem Santander e Banco do Brasil, com as suas respectivas agências e CNPJs, para você copiar, fotografar e fazer depósito ou transferência bancária. Tem mais opções. Você chega aí, passou o verde, aí tem de novo os mesmos bancos, tudo igual. Cartão de crédito, se você clica em qualquer um deles, aparece onde você tem que depositar, está tudo já explicado, é só escolher e fazer. Depósito ou transferência ou aquela participação programada por meses adiante. Tem o PagSeguro e tem o PayPal para os que nos ajudam desde o exterior. No mundo inteiro o PayPal é funcional e você pode nos ajudar. E eu fico extremamente agradecido a você. Mas não esqueça de que, sobretudo, o que me alegra demais é quando meu filho Davi me manda o relatório dos cursos, e das pessoas dos cursos, e das pessoas nos nossos grupos de WhatsApp, fazendo os cursos e fazendo perguntas às quais eu respondo com regularidade. E, enfim, você tem aí no caifab.com.br/cursos, apertando Enter, você cai nesses banners. Cada um deles, vocês estão cansados de me ouvir dizer que se clicar sobre qualquer um deles, eu vou aparecer num vídeo de 2, 3 minutos explicando que a gente vai entregar a você. Entregar a você. E neste Natal, o Reconexões e o Chave Hermenêutica, se eu não estou enganado, estão sofrendo algumas
facilitações para quem quiser adquiri-los. O Reconexões e o Chave Hermenêutica são os cursos mais acessados, mas todos são extraordinários. E quem entra aí, ó, no Chave Hermenêutica não ganha peixe, aprende a pescar. E vai aprender a andar com as próprias pernas, vai aprender a ser gente grande, a não viver mais querendo saber o que o seu pastor pensa, mas vai aprender como Jesus ensina você a pensar a vida e por você mesmo. Agora, a religião fica com ódio disso, porque liberta você. Mas o Evangelho e os anjos aplaudem isso, porque ajuda você a ser gente grande, madura na fé, e sem desvio e sem retrocesso em Cristo Jesus. Eu também estou oferecendo esses dias o curso O Poder dos Salmos. Eu estou gravando, entregando, já tem centenas gravados e eu vou terminar, eu creio que até final de janeiro, meio de fevereiro do próximo ano, os salmos terão virado mais de 1000 salmos, são 150, mas vão se transformar em mais de 1000, todos eles lidos tendo Jesus como chave hermenêutica. Aí eles ficam a cara de Jesus e se transformam em evangelhos com um poder de aplicação inabalável, dando couraças de coragem para a sua existência, de valentia espiritual para a sua fé. Tome, pegue, faça e cresça. E tem mais do que isso. Você sabe que eu entreguei há uns 3 meses atrás uma série documental chamada O Futuro é Pré-Diluviano. O futuro é pré-diluviano, gravado em lugares que provocaram uma revolução na arqueologia, como Göbekli Tepe, na Turquia, Karahan-Tepe, Derinkuyu. Mas Göbekli Tepe e Karahan-Tepe são edificações que vêm desde a última era do gelo, são pré-diluvianas, de uma sofisticação extraordinária. Está tudo disponível aí no caifás.com.br/cursos. Até as crianças entendem. E um bocado de gente tem dito: meu Deus, a minha vida mudou, minha consciência, minha interpretação da história. E agora nós estamos entregando uma série documental de 9 episódios que eu gravei também na Turquia. Gravei em Tiana de Apolônio, gravei em Jerome, gravei em Éfeso, em Mileto, na Basílica de João, gravei na Capadócia, gravei em Hierápolis, gravei em Laodiceia, gravei em Colossos, a partir da arqueologia e do texto bíblico e da aplicação disso tudo. Gravei em Hierápolis, algo extraordinário sobre o que você nunca ouviu falar na vida, mas é completamente neotestamentário bíblico e do Evangelho. São documentários que vão enriquecer muito a sua vida. Pegue-os para você nesse Natal e também pegue-os para oferecer aos seus amigos. Os dominadores do sagrado. E eu que nunca leio nada, recebi um briefing tão bonitinho, tão bem feito. A série revela a distinção brutal entre o santo, aquilo que é de Deus, e o sagrado, aquilo que a religião inventa para dominar e controlar. Você vai ver os benefícios que isso vai trazer. Primeiro, uma desintoxicação religiosa, uma desintoxicação do sagrado. Segundo, uma visão da batalha real, que é compreender quem são os verdadeiros principados e potestades contra os quais a gente luta. Terceiro, é uma vacina contra esses manipuladores do sagrado na sua alma. O cristianismo
é em si uma manipulação do sagrado, uma das maiores manifestações dessa invasão manipuladora, predatória e completamente enganosa. E por último você vai adquirir uma pacificação espiritual extraordinária para viver Deus na catedral da criação, com toda a liberdade. E aí você vai ver todas as coisas. Eu começo falando da diferença entre moral e ética, depois eu falo da invenção do cristianismo lá no hipódromo de Istambul, depois eu levo você ao rival de Jesus em Tiana e falo de Apolônio, assim chamado, mas era só um cara do bem que você vai conhecer lá em Goreme, na Capadócia, quando eu falei sobre o refúgio dos desigrejados daquele tempo, e na Basílica de São João eu vou falar sobre a idiotice do sagrado. Aí em Éfeso eu vou falar sobre o confronto econômico e espiritual do Evangelho numa dada situação ou condição social. E depois a gente chega em Laodiceia, rica, poderosa, e aí eu falo sobre a igreja miserável e o Jesus excluído, que está do lado de fora dela, tanto quanto quando a gente chega para falar em Colossos, dos principados e potestades agindo no contexto político, religioso, econômico em geral, em Hierápolis. Eu falo do Evangelho do vem e vê. Vem e vê, vem e prova. Falo do martírio de Filipe, que aconteceu em Hierápolis, e pouca gente sabe que era um lugar fantástico e arqueologicamente até hoje ainda é lindo de ver. Você não pode perder os dominadores do sagrado. Eu fiz pensando em você. Fiz sim, pensando em você. Vá, pegue o seu, é caiofabio.com.br/cursos. Se você entrar no meu Instagram, no meu TikTok ou em outras plataformas, tem todos esses anúncios. Você só tem que entrar e clicar eu quero, e a moçada fala com você. Ou então escreva direto para caiofabio.com.br/cursos e você vai ter todas as alternativas e pode fazer todas as escolhas. Pegue para você e pegue para dar de presente aos seus melhores amigos. E olha, não esqueça do nosso canal em inglês, que está começando a crescer. Você que tem amigos em países, pessoas que não falam português, ou que tem amigos e amigas que são casados com cônjuges que não falam português, ou que foram morar em outros países e os filhos todos cresceram e não aprenderam português. Ou seja, é em inglês. Stop and Think with Caio Fábio. Está aí para você divulgar para todo lado. Tem vídeos lá para os seus amigos verem e o Espírito começou já a tocar o coração das pessoas. A gente está começando a ter respostas e reações de pessoas dizendo que coisa boa que você colocou aqui para nós, e só vai melhorar porque só começou. Tem 15 dias que iniciou. Agora vai bombar. Ajude. No mundo inteiro onde você está me vendo, vá distribuindo Stop and Think with Caio Fábio, que é o nome do programa que eu tive na televisão durante décadas. Décadas e décadas. Pare e pense em português. Stop and Think em inglês. Mande para o pessoal. São programas curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Não tem como não assistir. Depois que começar a crescer, aí a gente vai começar a botar algumas mensagens um pouco mais dilatadas para aprofundar o conhecimento das pessoas, mas nos ajude. Eu conto com você. Um grande beijo, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto, sobre ti levante o seu sorriso e te dê paz, hoje e sempre. Amém
Amém e amém.